tentando pegar aqui o que eu posso, porque é muita mensagem, muito comentário. Isso aqui é conversa para um dia e olha lá, até mais. Mas a Deise comenta aqui que a leitura que ela faz das igrejas evangélicas é que o bolsonarismo sempre esteve lá, talvez com outro nome. O DNA sempre esteve presente. Boa. Mas no começo do governo Bolsonaro, a grande crítica que se fazia é que entre os pentecostais iam fazer a festa, ia ser show de corrupção e que o mundo veria a face terrível da igreja evangélica a partir dos pentecostais. Não foi isso. Foi de todo mundo. Mas o foco da corrupção aconteceu no Ministério da Educação com um presbiteriano, Milton Ribeiro, que em conluio com os pentecostais, alguns pentecostais, né, saiu a história da propina em ouro, etc. Eu queria que você falasse se lá em 98, quando você se desligou dessa igreja, você já conhecia essa igreja. Claro, foi por isso que eu me desliguei. Eu me desliguei porque tinha pastor mandando matar pessoas, havia pastor amarrando líderes de campos missionários da Assembleia de Deus no porão da igreja, batendo no indivíduo até ele assinar a transferência do campo com 60 mil membros para o campo do outro pastor. Eu me desliguei por ver a quantidade enorme de prostituição do cara que ia pregar, os pregadores itinerantes, eu não vou dizer os grupos, nem as denominações, nem nada disso, nem os nomes das pessoas. Todo mundo tem mulher, filho, mãe, pai, é uma vergonha. Mas eu via, caía tudo no meu colo. O cara ligava, dizia, eu estou indo para a tua cidade pregar, eu queria que você me arranjasse uma irmãzinha por noite para dormir comigo no hotel. Aí eu me desliguei por ver a quantidade de roubo. Aqui em São Paulo, especialmente, tem uma figura aqui bastante conhecida que roubou mais ou menos umas 400 e tantas pessoas no tapa, e tem coisas que são dele até hoje, que eu sei a quem pertenciam, como foram tiradas, os roubos todos, os adultérios, as mentiras, as conversas todas falsas, a capacidade de jogar alguém mais fraco para queimar e ser destruído ante uma percepção pública, as fogueiras que eram acesas para destruir inimigos, e uma quantidade absurda de tudo que é inominável, que nos dias de Paulo não havia. Se Paulo estivesse vivo hoje, a primeira carta dele a Timóteo tinha sido um negócio de um escracho violento. Tem gente que diz, o Caio fala palavras. Olha, as minhas são mais brandas do que as de Paulo. Paulo diz coisas como em Gálatas. Quem me dera esses defensores da circuncisão, no ato de circuncidarem, fossem capados, todos eles. A palavra grega é essa. Ou quando você lê Ezequiel, de capítulo 16 até o 24, tem mais palavrão do que eu jamais conseguiria falar na minha vida inteira. Eu não gosto de falar palavrão. Meu português é bom, é castiço, é vernacular. Quando eu uso uma palavra mais forte, não é um palavrão. É sempre uma veemência cortante. Então, o que a gente atingiu é algo que só teve semelhança um pouco antes da Reforma Protestante, que a gente entrou num obscurantismo muito parecido com o que se reavivou agora nos últimos anos entre nós. De modo que eu vi, e era todo dia, e era o dia inteiro, e era uma coisa horrorosa. Chegou a um ponto que eu falei, eu estou sendo cúmplice e estou emprestando o que, com sinceridade, eu tenho tentado viver do Evangelho desde o início dos anos 70, sendo o mais generoso que eu posso com todo mundo e o mais rigoroso que eu tenho para ser comigo mesmo. Então, eu não vou fazer parte disso. Eu prefiro voltar a ser aquele garoto novinho que creu no Evangelho, sem ninguém, sem consultar carne nem sangue. Eu já tinha meu pai, mas o meu pai também se converteu sozinho, se tornou pastor presbiteriano por uma circunstância, não era nem a necessidade dele, nem ele precisava, e era um homem preparado de si próprio, muito culto. Conclusão, e ele me dizia, vá, filho,
E eu ia. A cidade inteira me conhecia antes pelas razões ruins, lá em Manaus. Eu batia em muita gente, jiu-jitsu, muito cacete, né? Muita briga de rua, muita mulherada. Todo mundo queria me pegar por causa das mulheres que eu pegava, deles. Então tinha uma inimizade enorme. Tinha também as amizades ruins, que os meus amigos eram ou todos muito ricos e compradores de cocaína e de outras coisas, e de filmes pornográficos que vinham naquele tempo só da Suécia, em Super 8, e eu era amigo dos que compravam e era amigo dos moambeiros que vendiam, vivia com os dois extremos da sociedade e transitava com as mulheres bonitas da cidade. Então, eu arregimentei muito ódio em cima de mim, pelo modo como eu vivia. Eu vivia de cueca zazá. Eu saía de casa, andava uns 5 quilômetros até o centro da cidade de cueca zazá, com a cueca dentro da bunda, aquele fiozinho do lado e a trouxa para frente, e os guardas me paravam em cada esquina. Atentado ao pudor. Como é seu nome? Aí eu dizia, Caio Fábio. O senhor é filho do doutor Caio Fábio? Sou. O que o senhor é do ex-governador João Fábio? Neto. Não faça isso. Seu pai é um homem de bem, ele virou até pastor. Eu digo, ele é pastor agora. E o seu avô foi uma das figuras mais humanitárias da cidade inteira. Como é que você faz isso? Eu disse, olha, cara, esquece. Eu só estou vivendo a minha geração, deixa eu ir, eu só quero chegar ali no centro da cidade, na Avenida Eduardo Ribeiro, onde as meninas estão todas reunidas, é para lá que eu quero ir, eu não vou fazer mal a você, nem a sua filha, nem a sua mulher. Então, deixa eu passar. Eu fui, depois de um tempo a Federal ia lá em casa para dizer ao meu pai que eu estava na lista negra, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Eu fugia de polícia à noite, diversas vezes, aqueles carros, e vi querendo dar tiro, e vai. Rapaz, não dá para eu te contar as milhares de vidas que eu vivi até me converter. Depois que eu me converti, outras muitas milhares. Mas o meu pai dizia, vai, meu filho, você já usou esse carisma para fazer tanto mal, vai fazer o bem. Aí eu subia num banco de praça, batia palmas. Havia uns 3, 4 mil hippies em Manaus naquele tempo por causa do ayahuasca e dos chás de cogumelo. Vinha hippie da Europa e de toda a América Latina. Então era um grupo seleto, parecia uma Éfeso de muito doidos. Né? Todo mundo, uma Éfeso. Ia todo mundo para lá. E uma Atenas, que o pessoal ia para lá, só que era ayahuasca, chá de cogumelo e outras coisas mais. E aí eu tinha amizade com todos eles. Batia palma, vinham os hippies, eu começava a pregar, os caras começavam a chorar, e eu batizava na hora, não queria saber, não pedia permissão para ninguém, levava para reuniões, comecei a levar para dentro da casa do meu pai, 200 hippies, eu comprava ácido, não o ácido de tomar, o ácidozinho para fazer bijuteria. Sim. E papai botava lá aquele monte de bijuteria, eles sentavam com periquitinhos nas costas, ficavam fazendo as bijuterias e eu pregando, e minha mãe servindo comida. Aí cresceu tanto o grupo de hippies lá em casa que meu pai abriu a igreja presbiteriana, onde ele tinha acabado de assumir, uma igrejona enorme que só tinha 30 membros velhos. Falou, filho, não tem gente aí, enche de gente. Aí eu enchi a igreja, a casa pastoral, que meu pai não usava, e o pavilhão da igreja. Chegou um tempo que tinha uns 400 lá. E eu passava o dia pregando, e o pessoal ia se convertendo, eu ia batizando, convidando para a igreja. Aí o dono da TV Globo de Manaus, doutor Felipe Dal, que me conhecia, toda a cidade inteira me conhecia. Eu vivia nos clubes também de primeira classe, transitava nos extremos da sociedade. E aí ele me chamou.
falou para o meu pai: eu soube que teu filho virou um milagre ambulante. Milagre ambulante, hein? E que tem gente se convertendo para todo lado na rua, até Cosme Damião se ajoelha e chora, ouvindo o cara pregar. Então traz ele aqui. Aí eu fui lá com meu pai. E ele falou: olha só, Caio Fábio, eu já ofereci a minha televisão ao seu pai 3 vezes. Para ele usar para divulgar a fé dele. Nós somos amigos de infância e eu respeito o teu pai mais do que quase todo homem que eu conheço. E a decisão que ele fez de viver como ele vive. Mas ele nunca aceita, porque ele diz que não tem vocação para sorrir por uma câmera, que ele só vê máquina e ele só consegue rir para a gente. E você? Eu falei: eu vejo gente na lente. E imagino na minha cabeça todo mundo que está me ouvindo. Não tem nenhum problema com isso. Você não quer começar a fazer um teste de um programa de 1 hora ao vivo? Porque não tinha gravação também naquele tempo, início dos anos 70. Né? Só gravavam o jornal, que era para a censura poder ver se tinham falado alguma coisa errada. Mas no mais não tinha gravação, não tinha Sony, não tinha Umatic, não tinha aquelas coisas antigas, quanto mais as modernas. Não tinha nada. Eram aquelas fitas dessa lapada de grossas assim, caríssimas. E aí ele me botou lá e eu preguei 1 hora sem parar. Os telefones da TV bombando, bombando. Ele falou: cara, a gente nunca teve uma audiência dessa. Você não quer fazer todo domingo? Eu pensei que ele ia me oferecer 6 horas da manhã, domingo, para ir lá, abrir a estação dele. Aí ele falou: vou te dar o horário de domingo, 6h30 da tarde. Uau. Naquele tempo não tinha ainda nenhuma TV com rede nacional 24 horas. Eles entravam, a Globo entrava 4 horas, dava um intervalo de 2 para a TV local, aí entrava mais 4, dava outro intervalo. Então eu entrei nesse intervalo aí, de 6h30 às 7 horas da noite, com a cidade toda vendo. Meu querido, foi uma coisa maravilhosa. Foi tão grande que o serviço de telefonia da cidade me chamou e pediu para instalar 40 telefones receptivos, porque eu recebia 10, 15 mil chamados depois de cada programa, e aí passou a ser 7, 8 mil chamados por dia. Aí se converteu o principal artista de programa de rádio local, que era o Clodoaldo Guerra, um apresentador famosíssimo na cidade, se converteu, e aí todo dia ele me ligava às 7 horas da manhã, dizia qual era a pergunta que ele iria ficar fazendo a manhã inteira, que eu iria responder às 11 horas da manhã. Quando dava 11 da manhã, aquilo estava lotado da cidade toda. Ele questionava, eu pregava, era coisa da vida das pessoas, e o telefone pipocava e pipocava. Eram aquelas filas de INSS, de doente, de endemoninhados, de oprimidos. Eu orava com gente o dia inteiro, entrava pelas madrugadas. Era aquela coisa linda, que o Dr. Shed chegou lá, logo depois. Quando ele viu, eu o tinha conhecido e o convidei para ir lá fazer uns estudos bíblicos em Efésios e Colossenses e Tiago e algumas coisinhas assim, Filipenses. E ele, quando ele viu o que estava acontecendo na cidade, ele falou: olha, eu já não sou novo, eu sou um homem já maduro, mas eu precisava ter vivido até esse ponto da vida para ver o que eu estou vendo. Porque se eu tivesse que dar um nome para esse fenômeno, eu diria que Manaus virou uma Éfeso. Porque até os demônios saem gritando pela cidade onde é que o evangelho está sendo pregado. Eu nunca vi nada igual a isso. Então, foi extraordinário. É uma pena que esse é um país sem memória, sem história, sem nada, porque o que aconteceu ali durante pelo menos 15 anos, foi um negócio violento, cujas consequências, embora tenham diminuído muito depois da minha saída e depois da morte do meu pai, mas os ecos daquilo ainda estão presentes até o dia de hoje, e os ministérios que decorreram dali, como o trabalho do meu pai com Barcos Hospital, continuam vivos até lá, 5 barcos bem equipados,
que vão com profissionais por todos os rios da Amazônia, ajudando as pessoas, orando com doentes, curando com medicina os que podem ser ajudados, evangelizando todo mundo, abrindo valas, construindo fossas, acabando com valas negras, e tudo ao que meu pai se dedicou a fazer também, e eu também carregava esse mesmo DNA.